Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, amigos e amigas do Nós do Bem. Hoje a gente vai fazer uma live bem bacana com a nossa convidada hoje, que vocês vão conhecer. Tem uma história incrível, bem bacana, história de bastante superação, de bastante vitória, né? É a Evelyn Oliveira que a gente vai conversar hoje. Deixa ela conectar aqui e a gente já começa o nosso bate-papo com ela. Deixa eu achá-la aqui, ver se ela entrou. Vamos lá. Evelyn. Ela tá entrando. Ela falou aqui pra mim que tá entrando. Vamos aguardar. Enquanto isso a gente vai aqui. Enquanto a gente aguarda a Evelyn, vamos dar sequência aqui nas nossas lives sobre inclusão social, né? Eu vou deixar a Evelyn entrar para eu apresentá-la melhor. Enquanto isso, se você... Ela entrou, eba! Vamos lá, deixa eu chamar aqui a Evelyn. Deixa eu botar aqui. Opa! Eu tô vendo uma parede verde bem... Aê! Estava errada a câmera. Grande Evelyn, tudo bom? Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer conhecê-la, prazer aqui conversar com você. Agora eu vou te apresentar, agora que você está aqui, para as pessoas saberem com quem a gente vai conversar, né? A Evelyn, ela é atleta de bocha, atleta paralímpica do SESI e da seleção brasileira. E a Evelyn tem uma história aí bacana, porque em 2016 no Rio, ela ganhou a medalha de ouro, né, com duplas mistas, é isso, Evelyn? Isso, perfeito. E teve uma grande realização que eu arrepio só de lembrar, que ela entrou em Tóquio 2020, que na verdade foi em 2021, né? Que era para ser 2020, por conta da pandemia foi adiado, esse presentão que ela teve, que foi entrar com a bandeira do Brasil. Você e o nosso amigo Petrúcio Petrúcio Ferreira. Ferreira. Petrúcio Ferreira, eu Isso. tive que consultar aqui, esqueci o Ferreira, o Petrúcio. Pois é, Aline, seja muito bem-vinda a Nós do Bem. Como eu tinha te falado, a ideia nossa aqui é bater um papo, né? A nossa ONG, a nossa missão é oportunizar transformações por meio da conexão humana, né? E a gente está Certo. aí fazendo uma série de lives desde quando começou a pandemia. A gente já falou sobre religião, sobre saúde mental e agora a gente está falando sobre inclusão social, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vinda. Né? E é isso, eu queria conhecer, saber de você aí, como que foi que você conheceu, que você se direcionou para a bocha. Depois eu queria entender qual é o tipo, qual é a sua, para ser paralímpica, né? Qual que é exatamente aí a lesão que você tem, ou a deficiência, que na verdade é uma deficiência meramente física e mentalmente você se mostra uma pessoa muito forte. Então acho que isso vai com certeza conectar com os nossos assistidos, com os nossos voluntários. E é isso, quero conhecer você. Como que você encontrou a bocha? Fala a sua história, por onde você quiser começar, por onde você achar relevante. Fica à vontade, o espaço é seu. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Cristiano. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Falar de inclusão, eu entendo que o esporte, assim como a educação, e se a gente for falar também da arte, da música, acho que são uma das ferramentas mais inclusivas e transformadoras que a gente tem para toda uma sociedade. Eu conheci o esporte em 2010, né, através do convite de uma professora de educação física que trabalhava na unidade do César Suzano, clube que eu faço parte até hoje. E o esporte entrou na minha vida assim, num momento de muita transição, no que diz respeito ao meu ingresso a atividades sociais, né, atividades que eu não tinha. Eu tenho uma deficiência chamada atrofia muscular progressiva, e ela é de ordem genética, né? É uma questão genética dos meus pais. E eu tenho um irmão mais velho também com a mesma patologia. Nossa. E
Sim, e foi bem assim, quando eu comecei a manifestar os sintomas, eu manifestei desde o nascimento, né? Eu nunca cheguei a andar, já tive uma perda de resistência física já com meses de idade. E quando eu comecei a manifestar os sintomas, o meu irmão é 2 anos mais velho que eu, a minha mãe já suspeitou, porque ele estava na fase em que ele estava começando a marchar, ele estava começando a andar. E ele foi parando, né? Ele foi perdendo os movimentos, foi parando de andar. E aí, nesse tempo, eu comecei também a manifestar as características. E aí, a minha mãe meio que já foi associando, puxa, o meu filho está parando de andar. E eu com 6 meses não tinha resistência, não parava muito bem sentada, não engatinhava. Então, ela já começou meio que a associar isso a ser a mesma deficiência que ele tinha. E por essa razão, por ter uma deficiência um tanto quanto severa, que causa a limitação, a perda da força muscular, a atrofia dos membros superiores e inferiores, a gente, há 20, mais de 20 anos atrás, não tinha tanto acesso a informações, a tratamentos, então tudo era muito difícil. E principalmente para minha família, que eram duas pessoas com deficiência, e os meus pais sempre de origem humilde, meu pai trabalhava como metalúrgico na época, minha mãe auxiliar de enfermagem. Então eu cresci de uma forma muito reclusa, né? Muito dentro de casa, muito com a minha família, com parentes muito próximos, amigos bem próximos. Eu não saía de casa se não fosse num carro, eu não tinha essa coisa de andar de ônibus, andar na rua. Primeiro que eu vinha ter cadeira de rodas já com 14 anos de idade, uma cadeira emprestada, manual simples. Então, assim, era tudo bem difícil, né, no que diz respeito a ter acesso a tratamentos, a terapias que pudessem nos dar uma manutenção, uma qualidade de vida um pouco melhor. E tudo isso, assim, essas dificuldades foram até no que diz respeito ao nosso acesso à educação, né? Na minha fase, na idade escolar mesmo, da infância, a minha mãe tentou colocar a gente em escola particular, escola pública, e nenhuma escola aceitou por a gente ser pessoa com deficiência. Olha Então, só. e os meus pais foram guerreiros e decidiram, não, os meus filhos não vão ficar analfabetos. E eles compraram uma cartilha e alfabetizaram a gente em casa. Então, aos 7 anos, os meus pais me ensinaram a ler, escrever, fazer as operações básicas de matemática. E a gente foi crescendo, assim, com aquelas limitações, sem muito convívio social, sem muito convívio com as pessoas. Então, Ou seja, desculpa, só fazer um parêntese. Ou seja, a sua primeira infância e até a adolescência, inclusão social era uma coisa que mal existia e você realmente foi excluída. Não foi, vocês não tinha acesso, não tinham acesso à educação básica. Naquela época não tinha uma escola que aceitasse por conta de uma deficiência física, embora vocês sejam absolutamente mentalmente saudáveis. É sim, isso? sim. É exatamente isso, E né? é exatamente isso. E é muito curioso, porque, assim, quando eu era criança, apesar de ter manifestado as características da deficiência desde cedo, né, desde nascença, a nossa estética em si era de uma criança sem deficiência, né? Quem olhasse para a gente, talvez demorasse um pouco a perceber que a gente tinha alguma diferença com relação às outras crianças. A nossa diferença era que a gente se locomovia no colo, né? Só saía de um lugar para o outro no colo. Mas a gente nem soube, na verdade, os meus pais nem contaram isso pra gente quando a gente era criança. Eu vim saber já depois de adulta, né, que a gente foi alfabetizado em casa por essa Né? circunstância, por essa Antes de condição. tudo, parabéns para os seus pais, pelo Sim, coração e pelo amor incondicional. Só quem é pai sabe esse amor que existe, né, entre pai e filho. E eu tenho uma filha pequena aqui, 6 anos, sou babão completo. E é isso mesmo, os pais dão um jeito de mover montanha para fazer a coisa acontecer e para fazer com que a vida dos seus filhos seja o melhor possível, né? E tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles puderam e tá aí o resultado, né? com Mas certeza, com continua, certeza. não quero te Eles, interromper. Às vezes tem uns delays assim, e aí parece que eu vou te interromper, mas aí imagina, eu juro que eu sou educadinho, tá bom? imagina, fica tranquilo.
E Tá com bom, pode certeza, seguir. os meus pais eles são extremamente responsáveis por por esse lugar que eu ocupo hoje. E, e toda a minha motivação hoje, tudo que eu faço, até mesmo dentro do esporte, é para de alguma forma poder devolver para eles tudo que eles fizeram por mim, o tanto que eles não desistiram da gente, né? Os meus pais ouviram muitas coisas, porque o conhecimento da medicina naquela época era muito raso, né? Você só tinha informações sobre doenças raras nos grandes centros de pesquisa, tudo muito inacessível. Então eles escutaram muita coisa, ouviram que a gente não ia viver mais do que até os 18 anos de idade, e ainda assim eles abriram mão de muitos sonhos deles, de muitos talvez desejos individuais que eles tinham para poder dar o melhor para a gente, para poder criar a gente da melhor maneira possível, dentro do que fosse possível, né, do que a gente tivesse acesso. Então, eles são com certeza o pilar base da onde eu estou e serão sempre o motivo de toda a minha gratidão. Olha, E ao eu longo não desses. estimulo, desculpa te interromper, preciso fazer essa observação. Eu não estimulo vingança, mas dá vontade, se fosse seus pais, tirar uma foto dessas medalhas aí, passar na cara de todo mundo aí, ó, chupa. Aí, ó, vocês estavam tudo errado, sabem de nada, não sabe que o amor é capaz aí, meu brother. Olha, parabéns, que demais. Sensacional. Com certeza, com certeza. Da hora. E a gente foi desenvolvendo com todas essas dificuldades e aprendendo sobre essas questões de ser aceito, de não ser aceito. E a gente foi aprendendo sobre isso, às vezes até mesmo no convívio familiar, né? Primos da nossa idade que entendiam a nossa condição e faziam questão de ficar com a gente de qualquer forma. Não, se você não pode brincar correndo, pulando, a gente inventa alguma coisa, a gente quer estar junto de vocês, né? A gente foi aprendendo sobre isso. E tinha aqueles também que não compreendiam a nossa condição e talvez às vezes deixava a gente mais de lado. E a gente foi aprendendo sobre isso, a gente foi entendendo sobre isso com o passar dos anos. E eu digo que o esporte chegou no momento de transição da minha vida, porque foi justamente aos 18 anos de idade que eu entrei a primeira vez numa sala de aula, quando eu mudei de cidade, né? Eu nasci em Mauá, em 87, e me mudei para Suzano, onde eu moro até hoje, no ano 2000. E foi aqui em Suzano que as coisas começaram a acontecer um pouco mais, assim, da minha vida, no que diz respeito às atividades sociais. Começamos a conhecer pessoas, e como eu ganhei minha primeira cadeira de rodas morando aqui, né, uma cadeira manual simples, então as pessoas tinham mais coragem de me tirar de casa, de me levar para os lugares. Então comecei a frequentar uma igreja de comunidade, me envolvi com música. Então tudo isso foi meio que transformando assim a minha mentalidade a respeito de mim mesma. Porque a adolescência, com certeza, foi um período, acho que talvez mais difícil, assim, que eu lembro da minha vida, que foi onde começou a surgir os questionamentos de quem eu seria no futuro, quando eu não tivesse mais os meus pais, e de ver todo mundo se desenvolvendo, todo mundo se formando, tendo profissão, constituindo família, e eu pensava, nossa, e eu vou fazer o quê? Né? Onde eu vou ficar na vida? E eu queria muito também, de alguma forma, ser relevante para as pessoas. Porque eu cresci a minha vida inteira sendo servida, né? Precisando das pessoas para as mínimas coisas possíveis. Então eu pensava, puxa, será que algum dia eu também vou poder servir as pessoas? Será que algum dia eu vou poder retribuir tudo isso que fazem por mim? Eu também tenho esse desejo. Já tá claro já, né? Já tá respondido já, Já né? tá Esse claro, já questionamento tá já tá claro. bem. Tá. Se qualquer coisa não tiver, a gente dá uma reforçada nisso aí, porque sua Não, relevância é incrível. Deus, Deus me Perfeito aí. colocou o esporte assim no meu caminho para que eu descobrisse realmente o meu propósito. E foi isso que aconteceu em 2010. Eu estava me formando, terminando o ensino médio e extremamente assim com vontade de trabalhar, porque comecei a entender que não, se eu pude ficar numa escola com outras pessoas, longe da minha família, por, sei lá, 3, 4 horas ali dentro daquele espaço, eu também posso trabalhar, eu também posso servir uma empresa, eu também posso fazer alguma coisa. E aí eu tinha muito desejo de trabalhar, até para poder me estabilizar financeiramente, poder ajudar a minha família, poder ajudar na minha casa. E foi nesse momento que o esporte surgiu, através do convite dessa professora.
E eu confesso, assim, que eu estava ali terminando o ensino médio, querendo pensar em alguma carreira e seguir uma carreira, mas eu jamais me imaginei como uma atleta. É uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu tinha desejo de ser jornalista, eu tinha desejo de estudar biologia para ser uma pesquisadora, para ser uma geneticista, para estudar sobre doenças raras, mas jamais pensei em ser uma atleta. E eu Que louco, lembro que que bom que você foi, que bom que você virou uma atleta. Desculpa te interromper novamente aqui, mas que bom que você virou uma atleta, porque aí o seu alcance é muito maior do que talvez nessas outras áreas ou profissões comuns, né? Porque acho que desde cedo você já viu que não era, em princípio, uma pessoa comum, né? E isso te fazia diferente. E esse diferente talvez seja a sua graça, realmente, né? Saber olhar isso deve ser muito difícil conseguir, ainda mais na adolescência que você comentou, né? Que vem os questionamentos, você olha os outros, poxa, eu sou tão diferente. Mas assim, todo ser humano é único, todo ser humano é diferente. Alguns exato, têm mais recursos que outros, mas assim, a gente não difere absolutamente nada, né? Somos exatamente. tudo na mesma matéria aí, enfim, né? Mas que bacana. Desculpa te interromper, siga Exatamente. novamente. Imagina. Eu sempre digo que o esporte ele não me tornou capaz, né? Ele não fez de mim uma pessoa capaz. Mas antes eu precisei passar por uma metanoia, uma mudança de mente, uma transformação de mentalidade sobre a percepção que eu tinha sobre mim mesma para poder então abraçar o esporte e principalmente o esporte de alto rendimento. E o esporte ele seleciona, né? No Deixa eu te esporte de alto perguntar, hoje rendimento, pode falar. como que você se vê hoje? Hoje, como que você se identifica? Quem é a Evelyn? Eu sempre digo que eu sou uma improvável, Uma porque improvável. uma improvável, porque com certeza eu não estava na estimativa das pessoas mais bem-sucedidas da era do ano 2000. Com certeza eu imagino que por todo, e não por mim, e não porque eu não fosse capaz, não porque eu não tivesse habilidades, mas pelo que o sistema me oferece, né? O sistema não me oferece as melhores condições, as condições mais favoráveis para que eu chegasse a ocupar uma boa posição socialmente falando. Então, eu sou uma improvável porque eu rompi com tudo. Eu, Deus me fez romper com a morte, né? Alguém sentenciou sobre as nossas vidas que a gente teria um determinado tempo de vida. Deus fez a gente romper sobre isso. Eu rompi sobre a minha formação educacional, sobre a minha formação trabalhista. Eu rompi com os pensamentos que eu tinha sobre mim mesma, de achar que eu não tinha a menor condição de ser uma atleta de esporte, que eu não teria a menor condição de praticar um esporte. Eu rompi com isso também, sabe? Eu era uma pessoa extremamente introvertida, sabe? Uma pessoa que não conseguia chegar e conversar com as pessoas, que tinha receio quando alguém vinha conversar comigo. Eu fui e me formei em comunicação, então eu rompi com isso também, eu rompi com essa barreira. Então eu me vejo como uma improvável que hoje Ei, ó, vive o seu propósito. olha o pai coruja aqui, seu Antônio Ah, Oliveira. eu vi que ele tá aí. Beijo, pai. Essa é minha filha. Tenha muito orgulho mesmo, seu Antônio, viu? Eu acho que a gente é primo, porque eu sou Cristiano Oliveira. Nossa família é muito grande, né? Ah, a Mas, gente deve ter Antônio, uma ligação aí. que bacana, isso aí, que legal. E aí você me falou também que, então vamos lá, você teve o período da adolescência que você se questionou e que estava ali aquela fase que é difícil para todo mundo. A adolescência, no seu caso, deve ter sido especificamente mais desafiador. E você falou que conheceu o esporte e também a igreja. A gente vai falar dos dois. Eu quero saber também do seu credo, de como você enxerga Deus na sua vida. Acho que é importante você falar isso, porque algumas pessoas a gente, no Nós do Bem, a gente aceita todas as religiões. Porque a gente, e até a gente acredita, a gente acreditava que todas as religiões se conectam pelo amor ao próximo. E aí cada uma tem a sua visão, né? E a gente, para provar isso, fez uma série. Começou a série de lives do Nós do Bem, falando com as diversas religiões. Então, aqui na Nós do Bem, a gente não tem... não, essa religião não pode. Não, você não pode. Você não, muito pelo contrário. Porque a gente sabe que o poder da religião e o poder que tem a espiritualidade, né, em alguns casos, e no seu caso,
pelo que você comentou, foi determinante, né? Vamos começar falando da sua espiritualidade, aí depois a gente vai para os esportes, e eu quero saber as suas conquistas aí, e, claro, os próximos planos, porque uma vez que a pessoa seja campeã e começa a ganhar medalha, meio que deve viciar, né? Sim, com certeza. Os seus objetivos, suas metas não terminam. É um ciclo que se encerra e começa outro. Maravilhoso, maravilhoso. Mas me fala como foi seu encontro com a igreja, com Deus, o que isso representou para você, o que representa hoje ainda. Fica à vontade para falar o que você pensa nesse tema. Bom, eu sou protestante e minha família por parte de pai, boa parte, se não quase toda, é protestante, mudando só as congregações, né, que frequentam. E o meu primeiro contato com a fé, com certeza, foram os meus avós, por parte de pai, que desde criança cantavam músicas da igreja pra gente, liam as histórias da Bíblia pra gente, para mim, para o meu irmão, sempre que a gente não tinha um contato muito próximo com eles, né, muito frequente, mas sempre que eles viam a gente, eles falavam sobre a Bíblia, falavam sobre Deus, cantavam louvores quando a gente ia para a casa deles no interior. Eles levavam a gente para a igreja, então o meu primeiro contato foi desde criança. Eu fui entendendo que existia alguém maior, além do ser humano, existia alguém muito além do ser humano, né? E que cuidava de todos nós e que era responsável pela nossa vida e por tudo que a gente tinha, por tudo que acontecia ao nosso redor, e existia alguém maior que era responsável. Então eu aprendi dessa forma. Mas o meu encontro particular foi aos 14 anos, quando eu vim para cá, para Suzano, quando a gente se mudou para cá, para Suzano, quando eu comecei a conhecer pessoas que faziam parte de uma igreja aqui de comunidade, e essas pessoas começaram a me levar para frequentar os cultos, para participar dos cultos. E ali eu tive a certeza que o protestantismo era um caminho que me representava. Eu entendi a minha identidade ali, sabe? Entendi Jesus Cristo como Salvador. Então, e a partir dali eu comecei a me envolver com as atividades da comunidade, da igreja, com a música. A música foi uma coisa que me ajudou muito a vencer a timidez, a vencer essa coisa de ser muito introvertida, de ser muito tímida. Demais, demais. E a gente formou um grupo de louvor e consequentemente virou uma banda. A gente era uma banda amadora, mas a gente saía para fazer apresentações nas igrejas, pelos bairros. Já cantei em caminhão, carro de som, desses tipo trio elétrico. Então foram experiências que fazer parte dessa igreja de comunidade me proporcionaram. E eu hoje digo que Deus é minha base, Deus é tudo para mim, assim, cada passo que eu dou, eu busco a Deus, eu busco a direção de Deus, a sabedoria de Deus para as minhas ações. E hoje é um privilégio para mim poder ter o esporte como uma ferramenta para poder também falar de Deus para as pessoas, para poder também levar o amor de Deus para as pessoas. Eu hoje encontro pretexto em tudo, assim, em qualquer coisa para poder falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas, para poder levar isso que preencheu meu coração, que me fez me enxergar de uma forma diferente, que me fez compreender qual era a minha identidade em Jesus Cristo e hoje poder passar isso para as pessoas também. Ah, que lindo. Parabéns. Muito bacana. E que bom que faz sentido, que bom que teve esse encontro. Eu tenho certeza absoluta que isso te fez transbordar, te fez se encher de motivação, de coragem, de tudo que precisa para quem tem uma condição um pouquinho adversa, ir em frente, seguir em frente e se abrir para aquilo que o universo está aí para te mandar. E está te mandando, né? E olha, o Cláudio está comentando aqui, nem parece, se pronuncia e se comunica tão bem. Ele deve estar falando em relação ao que você comentou, né? Sobre que era introvertida, que não falava e Sim, tal. sim. E aí, ó, introvertida? Pois é, Cláudio, é nada. Tá aí, ó. Isso Eu aí, era, Cláudio, muito. Na verdade, ainda às sou. vezes é só uma borboleta, é igual a lagartinha ali que fica no casulo, né? No Fica ali caso, escondidinha, o que que eu faço? Aí começa, de repente cresce as asinhas, ela vai e aí vira campeã só olímpica. vivendo o processo. Só vira campeã olímpica. Né? Tranquilo, coisa básica.
Aí, ó. Que incrível, que incrível. E aí, esse foi seu encontro com Deus, e você reforça isso sempre, porque sabe que isso te motiva, que te dá força e que te faz seguir em frente cada vez mais confiante, pronto aí para assumir quantas Olimpíadas você for disputar e ir lá representar a gente. Olha, é realmente incrível, incrível poder que tem mesmo a espiritualidade, né, na vida das pessoas e quando a pessoa realmente desenvolve a fé, né? Parabéns também por mais esse exemplo, por mais isso que você está compartilhando com a gente. E sobre os esportes, eu quero ver lá, você foi para Suzano e aí você começou a treinar. Por que a bocha? Como que foi? Tinha algum viés antes terapêutico, alguma coisa de terapia que eu falo assim, de fisioterapia, né? Ou foi realmente um esporte que você gostava, você assistia? Como que foi esse encontro com esse esporte e como você faz para treinar? Agora eu quero saber da atleta. Quero saber da mulher aí que inspira não só pela pessoa que é, mas pelos resultados que vem conquistando aí ao longo da carreira. Como que é a atleta Evelyn, como que ela conheceu o esporte e aí eu queria entender um pouco mais sobre isso. Então, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre a bocha, né, nem mesmo a convencional. Inclusive, quando ela falava assim comigo, perguntando se eu conhecia as modalidades paradesportivas do clube, eu lembro que eu olhava para ela assim com certo espanto e olhava para mim e pensava, gente, ela está viajando, eu não tenho a menor condição de fazer um esporte. Porque a ideia que eu tinha de esporte era tudo com muito movimento, com muita energia, tudo coisas que talvez eu não pudesse fazer, não poderia fazer. Então, eu lembro que eu ficava olhando assim, e ela, acho que já ia lendo o meu perfil, assim, já meio que via que eu me encaixava na bocha, e ela, assim, com aquele entusiasmo, falando do esporte e tudo. E eu lembro que no final ela falou assim que o clube iria dar uma ajuda de custo para os atletas poderem treinar e participar das competições. Aí eu pensei, não, realmente ela não é desse mundo, gente. Essa mulher, ela não é desse mundo. Pessoas com deficiência praticando esporte ainda vão ganhar para isso? Isso não existe, não é real isso. Mas ela falou com tanto entusiasmo assim que eu fiquei curiosa para conhecer. E aí eu lembro que eu fui para casa e falei com meu pai a respeito do convite, tudo, e do esporte, que ela falou que era. Aí o meu pai mencionou sobre a bocha convencional, né, aquela praticada pelos senhores de mais idade. E aí ele começou a falar como eram as características da bola, do bolinho muito pesado e tal, e eu pensei, puxa vida, então nem vou tentar, porque não vai dar para mim. Eu não imaginava que o esporte era adaptado, por mais que ela tivesse mencionado, na minha cabeça não chegava como seria essa adaptação. E quase que eu me auto-sabotei, assim, tipo, de nem ao menos tentar, de nem ao menos ir lá, fazer a visita, fazer o teste para poder conhecer e saber se realmente eu tinha condições de praticar o esporte. Mas aí eu tive muita curiosidade, fui lá, fiz o teste assim, no dia que eu entrei na sala ali do SESI e vi a primeira vez, eles fizeram uma triagem comigo, já identificaram que eu era da classe BC3, que é a classe dos atletas que têm o maior comprometimento motor, né, que não conseguem fazer o arremesso da bola nem com as mãos e nem com os pés. Então, eles precisam do auxílio de um aparelho que aqui no Brasil a gente chama de calha ou de rampa, que é o aparelho que faz o lançamento da bola para a gente, que faz a bola chegar no ponto que a gente deseja na quadra. Você Isso, direciona perfeito. e É, mira, perfeito. pai. Isso mesmo. E aí, para isso, a Ah, gente tem um auxiliar também. você descobriu que é boa de mira, tá vendo? Descobri talentos, assim, e habilidades que eu não imaginava que eu tinha. E foi assim transformador. Eu lembro que quando eu fiz o teste a primeira vez, e logo na primeira vez que eu fiz o teste, eu já cumpri a parte principal do esporte, que é colar a bola colorida na bola branca. E ali o coordenador ficou encantado, falou, não, pensou, ela tem muito potencial. E eu fiquei encantada com a ideia de poder fazer algo com as minhas mãos, sabe, com as minhas ideias, tipo, era algo que eu iria construir, que eu já não iria mais depender tanto das pessoas. E ali o que me motivou a querer ficar nos treinos e assumir esse desafio e esse compromisso de estar ali 3 vezes por semana, o dia inteiro, com pessoas que eu não conheço, que não seria minha família,
As pessoas Eu próximas de sou, mim. eu sou meio manteiga derretida, tá, Evelyn? Não liga, não. Mas eu me lido bem Tranquilo. com as minhas emoções, eu deixo vir e não tô nem aí, não. Porque, olha que maluco que você fala, né? Eu me vi na possibilidade de fazer alguma coisa com as minhas mãos, Sim, né? sim. Isso é um tapa na cara de tanta gente que enche o saco, que reclama, que não dá certo, que não sei o quê. E é bom saber histórias assim, porque isso com certeza nos conecta, isso faz com que outras pessoas que vão ter acesso a essa história, né, façam o que precisa fazer, precisa ser feito, Sim, às vezes e sim, tem tudo para fazer, né? exatamente. Eu É fui isso aí. entendendo que Deus foi colocando ferramentas, pessoas, oportunidades na minha vida para eu sair dessa caixa de sofrimento, né? Às vezes as pessoas entram na caixa de sofrimento e ela entra ali e ela entende que ela é a pessoa que mais sofre no mundo e que o problema dela é algo interminável e que não tem solução. Então, eu entendo, hoje eu compreendo bem. Tem muita gente que me fala assim, nossa, Evelyn, você fala da tua história até com doçura, você ri, você sorri, contando tudo. E eu já ouvi de diversas pessoas, eu estaria extremamente revoltado, xingando tudo quanto é autoridade, não sei o quê. E eu aprendi a ressignificar as coisas, a dar um novo significado para as coisas. E olhar tudo isso Tá aí o resultado. e olhar tudo isso e valorizar, saber que isso também me fez chegar aonde eu estou, também contribuiu para que eu seja quem eu sou hoje, para justamente acontecer dentro de mim essa mudança, essa transformação. Então, eu lembro que o que me motivou a querer ficar e assumir o compromisso de treinar e de ser uma atleta foi justamente conhecer outras pessoas com deficiência, que até então eu não tinha contato, e saber que o meu problema não era o maior do mundo, sabe? Conhecer outras histórias, conhecer pessoas que estavam superando situações tão difíceis quanto a minha. Então, assim, poder ter a perspectiva de ter uma independência pessoal, sabe? Agora eu não estaria mais só com os meus pais, eu já não estaria mais só com pessoas muito próximas, eu estaria com pessoas diferentes. Eu iria viajar só com essas pessoas, sabe? E a ideia de poder me estabelecer, de poder ter uma estabilidade financeira e tudo isso feito através de mim, né? Com o meu Incrível, trabalho, com o meu incrível. esforço, com as minhas decisões, enfim. Então, tudo isso foi me motivando a querer fazer parte, a querer Inspirada, realmente. inspirada, inspirada por uma fé inabalável aí, tomar suas decisões, seguir em frente. Olha, incrível, o Cláudio até comenta aqui, né? Bacana falar sobre o assistente desportivo, pois a Evelyn e Beto fazem uma dupla extraordinária, né? Seu assistente. Você já fala já sobre o Beto, eu quero saber sobre ele aí, qual é o papel dele aí também nessa sua caminhada. Enfim, nossa, eu tô aqui meio. Ó, muita, muito rica essa live. Você está trazendo tanto elemento assim que a gente procura de alguma maneira nas nossas ações levar. Parece que você está trazendo tudo de uma vez só. Pau! Caramba, olha só esse ser humaninho aqui trazendo tudo isso, mostrando como a gente às vezes né, às vezes a gente é ridículo, né, de reclamar de algumas coisas ou que a gente poderia ir lá resolver. Claro, todo mundo tem seu desafio, a gente sabe que Sim, mas, enfim, quando a gente vê uma história dessa, eu acho que só reforça a fé inabalável que a gente tem aí nas pessoas e que pode, quem quer, quer, quem quer fazer, faz acontecer, corre atrás. E uma menina que foi criada em casa, ali, no ninho, né? Foi chocada, aí no ninho, ali abraçadinha, quentinha, durante, sei lá, 15, 18 anos. Hoje, roda o mundo, representando o país dela, né? Realmente, nossa, incrível a sua história, de verdade. Tô arrepiado aqui obrigada. desde o início que a gente começou a nossa live aqui, tá muito louco. Mas siga, fala aí. Fala, depois você fala do Beto, siga falando aí sobre. Fica à vontade, pode falar o que você quiser. Não, eu acho que eu vou ficar quieto aqui, deixa você falando aí, porque aqui a gente tem que Imagina, aprender. imagina. Tem muito a aprender aí com você, viu? E o esporte foi me despertando, assim, sabe? Conforme eu fui
participando dos treinamentos e vendo as habilidades que eu fui desenvolvendo. Já logo no meu primeiro ano, já tive a graça de Deus de subir ao pódio, e todo mundo começou a perceber assim que eu tinha potencial, que eu era alguém que poderia conquistar boas posições dentro do esporte, um lugar na seleção brasileira. E eu comecei a sonhar com tudo isso, né? Tinha atletas no meu clube que já eram veteranos, mais experientes, e estavam na seleção e falavam para mim: Evelyn, se empenha, se dedica, investe no esporte, que você tem potencial, você tem chance de chegar na seleção brasileira. Então, assim, foi um começo difícil. Eu faço parte de um clube que talvez seja um dos clubes, se não o maior, de estrutura, né, que é o SESI São Paulo. E eu nunca me preocupei, assim, com nada do que diz respeito a viagens, hospedagem, passagem para poder viajar. O SESI sempre me deu esse respaldo. Mas materiais, tipo, como a gente utiliza as bolinhas, a própria rampa, se a gente quisesse ter um desenvolvimento assim um pouquinho mais rápido, né, ficar mais, né, disputar de igual para igual com os outros, um pouco mais rápido, aí a gente precisava correr atrás, investir um pouco mais, porque às vezes se esperasse pelo clube, iria ser no tempo do clube, né? Então, se a gente tivesse um pouquinho mais de Uhum. pressa, a gente precisava investir um pouquinho mais. Então, sabe, comecei vendendo carregador de cadeira de rodas motorizada para poder comprar kit de bolinha. E eu olho hoje para tudo isso assim com orgulho, sabe? Com alegria. Eu falo, nossa, o Claro, o meu óbvio. começo foi difícil, meu começo foi puxado, mas olha, é ele que formou essa estrutura que eu tenho hoje, sabe? É ele Ah, que eu tenho certeza que você faria tudo de novo. Assim, faria, 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 com porque você certeza. sabia, você acreditava no seu potencial e era só ir em frente mesmo. E olha que louco. E eu ia te perguntar até como que é a estrutura, se hoje, porque a gente vê diversos relatos, né, que tem muitos atletas olímpicos, e não só paralímpicos, mas olímpicos mesmo, que têm dificuldade com material esportivo, com treino, com estrutura. Então, no seu caso, você conseguiu, aí o SESI te forneceu essa base, e aí você precisava se empenhar mais, precisava para poder mesmo treinar mais pesado para poder chegar a atingir o nível que você atingiu. E você foi atrás disso. Hoje você ainda tem que correr atrás dessas coisas, ou hoje você já tem esse respaldo melhor? Porque assim, a gente aqui quando a gente abre essas lives, a gente fala com muitas pessoas, e algumas pessoas têm ali, a gente já falou com outras ONGs, e a gente também abre o nosso espaço para se a pessoa quiser pedir alguma ajuda, algum patrocínio, alguma coisa que possa, de alguma forma, auxiliá-la, a gente deixa aberto espaço. Porque essa live aqui, ela fica gravada. Se você ver lá no nosso, se você vir lá no nosso Instagram, aqui no nosso Instagram Nós do Bem, todas as lives que a gente tem feito, a gente procura salvar para que depois as pessoas acessem, né? E a gente tem muitos seguidores aí que depois vão dar uma olhada, vão ver. E tem pessoas que às vezes se sensibilizam, a gente já conseguiu bastante coisa. Então seria legal aqui, se você tiver alguma necessidade nesse sentido, né? Mete a boca no trombone, ó, preciso mais disso, seria legal ter uma ajuda assim, assado. Vai que, né? Você achou que nem Bosch ia jogar e tá sendo medalhista olímpica? Vai, Verdade, manda bala aí. Como que é? Você verdade. tem hoje você já tem mais estrutura, uma estrutura melhor que dá para perceber, mas ainda é sofrido, ainda é ralado esse aspecto. Olha, Cristiano, Deus foi abrindo as portas assim sobre a minha vida através do esporte de uma forma incrível, sabe? Principalmente depois dos Jogos do Rio 2016, é, a gente foi campeão, conseguimos a medalha de ouro, primeira Paralimpíada nossa, de todo o grupo que estava ali comigo da classe BC3. Então, depois dos Jogos do Rio 2016, a gente passou a ter mais incentivo do governo federal, do governo estadual, e tudo isso me fez, já com a mentalidade de poder continuar me mantendo entre os melhores do mundo, já me fez, não, então, eu estou tendo essa oportunidade de recurso financeiro agora, é agora que eu vou aproveitar e vou investir. Então, eu comprei o que tinha de melhor, de equipamento da rampa, da calha, que é a melhor que existe hoje, é a que é vendida na Coreia do Sul, né, que são as calhas que os sul-coreanos usam, e eles
são talvez o melhor país da nossa categoria é a Coreia do Sul. Então, eu fui atrás, comprei um equipamento semelhante ao deles, as bolas importadas semelhante às deles. E acho que o maior investimento que eu pude fazer foi a construção de um salão na parte de cima da minha casa para eu poder treinar nos feriados e fins de semana. Porque isso era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade, assim, de conseguir um espaço que me permitisse ficar treinando, né? Às vezes eu conseguia no SESI, às vezes de sábado, mas o SESI, ele não é uma entidade com prioridade no esporte, né? A prioridade do SESI é a educação e outras vertentes. Então, se os usuários chegam lá na quadra e eles precisam usar, eles querem usar, aí não dá para eu ficar ali treinando no meio dos usuários. Então, eu pensei, puxa vida, eu preciso construir um lugar para mim. Eu preciso construir um espaço para eu poder me preparar melhor. Porque o treino na Bosch, ele é muito repetição, né? A gente tem que ficar muito tempo repetindo a mesma coisa, muito tempo repetindo a mesma coisa. Então, a gente treina É, diariamente, assim, várias horas por dia. tem um cara que era conhecido como Mão Santa, sabe quem eu tô falando? O Um tal Oscar de Oscar Schmidt, Schmidt. Ele sim, fala exatamente isso. Ele fala, a mão é santa, mas o treino era duro. o treino é Era, ele fala, duro. até deixar a mão santa é muita repetição. Até Exatamente. esse conhecimento até introspectar e virar inconsciente para, sei lá, mirar, pá, acertar, seja numa cesta, seja é, atletas de alta performance sabem que o jogo é a parte boa, a parte da ralação ali, da preparação, é que são elas. Na hora do Sim. jogo, é hora do showtime, é hora de você pôr aquilo que você treinou para, né, para se destacar. Seu O pai aqui é a jogo figura, é a né? menor parte. Olha o seu autor aqui, ó. Revirei muito ferro velho para montar equipamentos, mas valeu a pena. Verdade, Tal. verdade. E Nosso aqui, e início foi aqui, assim. e tem outro recadinho aqui que tá como Jarbas, mas acho que é Simone, ela se identificou como Simone. Aí falou, Ah, Beto, você é um profissional exemplar e tem seu mérito e merece muito mais, juntamente com sua parceira Evelyn. Deus abençoe vocês. O Beto, eu quero conhecer o Beto. Como que é o papel do Beto aí? o Beto, eu falo assim, ele briga comigo toda vez que eu falo, mas é a verdade. Acho que 50% do que eu sou como atleta e muito como pessoa também, eu devo ao Beto, sabe? Eu fui agraciada, assim, de ter do meu lado um parceiro, uma pessoa que começou como um profissional ao meu lado, começou com o objetivo de fazer de mim uma atleta bem-sucedida e hoje a gente é praticamente uma família só, assim, sabe? Tipo, é um irmão, assim, que eu considero demais. E percebo quanto isso faz diferença pra gente. E todo mundo percebe, né, a nossa relação. Eu acho um barato que tem gente que olha para mim e fala que vê ele, e tem gente que olha para ele e fala que me vê nele, porque realmente a nossa afinidade é muito grande, assim, uma relação de confiança mesmo. E para a minha categoria, que precisa do assistente Conexão. ali para fazer os movimentos, para entender o que eu estou querendo, tipo, na intensidade que eu estou querendo, isso é muito importante. Ter essa afinidade é muito importante. Surgiu uma Então, emergência. Calma aí, Evelyn. Pois não, dona Maite. tranquilo. Precisa ser rápido. Tô com baixinhas. Baixinha. Baixinha. Então pega o papel lá que eu escrevo pra você, tá bom? Ela quer saber como escreve baixinha pra Que procurar ali. lindo. Enquanto eu tô fazendo a live, ela tá brincando ali pra gente ver um pouco. Tranquilo. Vamos lá. Mas vamos lá. Então, Desculpa. imagina. Então, o Beto, ele é esse cara, assim, tipo, foi além de treinador, né? Ele não é um cara que se preocupa comigo, que se preocupou com a minha formação só dentro de quadra. Mas ele se preocupou em me informar como uma pessoa. E eu sempre digo para todo mundo que o atleta, antes de ser um atleta, ele é um aluno, né? Ele começa a aprender aspectos que vão formar o seu caráter que desenvolvem o seu caráter, que moldam o seu caráter. Então, eu valorizo demais o papel dos professores, o Roberto como professor de educação física, mas eu valorizo mais ainda esse trabalho que ele fez comigo além das quadras, sabe? De me trabalhar como pessoa,
de trabalhar, de certa forma, como eu administrar as minhas emoções, porque a bocha é um jogo totalmente mental, né? A gente não tem o esforço físico, mas em compensação a nossa mente não para um segundo sequer. Então a gente precisa administrar a todo momento isso, essas questões de ansiedade, de medo, de insegurança, de euforia, e ele é o cara que está ali comigo, que me ensina a trabalhar tudo isso e me ensinou muito sobre essa questão de compartilhar, né, do compartilhar, tipo, de não ficar só para a gente, de não querer ocupar um lugar ali e não dividir isso com ninguém. Então, ele com certeza é alguém que me ensinou e me ensina muito como ser um ser humano melhor. Que bacana. Um abraço, Beto. Parabéns aí, porque seu trabalho, pelo jeito, pelo que estamos vendo, está sendo muito bem feito. Parabéns. E parabéns também para você, né, Evelyn? A gente já está meio que caminhando já para os Obrigada. finalmente, e a gente dá uns recadinhos finais aqui, né? A gente, como ONG, e a gente precisa aí, de alguma maneira, sobreviver, né? Para as nossas ações também, para poder seguir. E aí, a nossa presidente, que ela me pediu para te mandar um beijo. Ela tá fazendo, ela tá num compromisso, né? Que ela é psicóloga, ela tá dando um curso, né, nesses dias, e ela pediu para, muito carinhosamente, te agradecer, né, por você compartilhar a história. E a nossa presidente, ela, para a gente poder, enfim, ter alguns rendimentos, ela escreveu 2 livros, né? Um se chama A Vida pelos Olhos de uma Criança, que é um livro lindo, 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 que ela coloca teorias da psicologia e até da parte junguiana, né? Jung fala bastante da nossa criança interior, né? E que essa criança ela existe dentro da gente e ela coloca isso de uma forma com dados científicos e com uma sensibilidade incrível. É um livro fantástico. E recentemente ela escreveu um que acabou de ser do forno que se chama Lições de Vida de Mãe para Filha, né? Cuidado, não se engane, porque não é nem para mãe nem para filha, mas é para todo e qualquer ser humano que queira justamente entender melhor como lidar com essa criança interior também, como construir para ter uma vida saudável, resolver coisas que às vezes talvez não tenham ficado bem resolvidas. São 2 livros fantásticos. E aí a renda da venda desses livros é revertida 100% para a nossa ONG, né, para as nossas ações. E quem quiser contribuir, quem quiser adquirir algum exemplar, algum livro ou outro, é só mandar um direct aí no nosso Instagram. Falar, oh, eu vi lá a live, quero o livro e tal. Como que eu faço? E daí a gente orienta direitinho, tá bom? E quem quiser ajudar também a gente, tem agora o Instagram, tem o recurso dos selinhos, né? Então até cuidado, pessoal, dá selinho aí. Então, né, a gente tem que tomar cuidado com isso assim, para a pessoa não interpretar errado. Mas são selinhos que a gente também acaba arrecadando. E a gente depende também de doação, dos voluntários, a gente sempre contribui. E esse recadinho que eu queria dar. E dar direito o recado aqui da nossa presidente, que ela pediu mesmo assim, falou, Cris, eu não vou estar lá, eu vou assistir a live depois, mas fala para a Evelyn que eu vi a história dela, eu vi aqui, dei gulgada, fui saber das coisas dela, e é realmente incrível, um prazer que ela possa ter falado conosco. Eu, da minha parte, foi uma das lives mais incríveis, assim, de significado e realmente de história de superação, porque a gente fala muito, história de superação, às vezes até banaliza a coisa, mas assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, a coisa muda de figura. Eu não sei exatamente como que foi a sua infância, as fases difíceis que você passou, seus desafios, mas pelo que você relatou aqui com muita verdade, deu para ver que você teve o principal, né, na sua primeira infância, que foi o amor da sua família, né? E isso, com certeza, foi fundamental para hoje você ser a campeã que você é, para hoje você ser a nossa representante com muito orgulho, né? Fico muito feliz. Quando eu vi seu vídeo, eu me emocionei, assim, falei, puxa, eu tinha visto na época, mas não tinha ligado. A pessoa falou, caramba, olha com o que eu vou falar, velho. Essa menina me emocionou quando eu vi ela entrando lá. Coisa louca, né? Esse mundo é uma coisa incrível. E eu me sinto muito, muito agraciado, muito abençoado de poder ter tido contato com você, de poder conhecer a sua história, você contando a sua história, né? Isso é uma das coisas que eu agradeço eternamente à presidente Alessandra e a nós do bem, porque eu tenho conversado com pessoas incríveis, pessoas de um alto
grau de evolução, seja lá o que isso signifique, mas para mim significa muito que realmente quando a pessoa tem tudo, né? Todo mundo fala, não, tem tudo para dar errado. Não vai vingar, não tem, não vai nem chegar nos 18. E aí a pessoa vai lá e cala a boca de todo mundo. Fala, mano, tá, falou, tchau. Deixa eu seguir meu caminho aqui, deixa eu procurar fazer o meu. E é realmente inspiradora, é o que a gente quer. A gente quer que essa história chegue a mais pessoas, porque essa história é linda. A sua vida ainda tem um longo caminho aí pela frente. Você, por Amém. favor, traga mais medalhas. Sem Amém. pressão, mas, mas siga no caminho, porque realmente você é um ser humano incrível. Eu fiquei muito honrado de conhecer você de verdade e agradeço demais pelo seu tempo, por você ter doado seu tempo aqui para compartilhar a sua história e inspirar mais pessoas. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, dar o recado que você quiser, falar o que você quiser, o espaço é seu, tá bom? E de antemão eu já agradeço demais, demais por ter conhecido sua história. Poxa, obrigado, Cristiano, obrigado. Transmito o meu agradecimento, o meu carinho à presidente também, pela lembrança, pelo incentivo para que eu estivesse aqui contando a minha história. Quem puder contribuir com a ONG, Nós do Bem, né, ficar aí. Acho que é importante a gente ter trabalhos como esses, que incentivam pessoas, né, que falam com pessoas, que estendem a mão para pessoas. Eu sempre digo que eu descobri no esporte o meu propósito de vida, que é realmente inspirar pessoas. E eu adoro o significado da palavra inspirar, né, que significa colocar ar nos pulmões. Então, um dia alguém fez isso por mim, né? Alguém não, muitos alguém, diversas pessoas fizeram isso por mim, né? Quando o meu fôlego estava acabando, quando eu estava achando ali que não tinha mais jeito, alguém vinha e falava alguma coisa que colocava ar nos meus pulmões e me fazia caminhar mais um pouquinho. E a nossa vida é isso, né? A nossa vida é isso, é estar com pessoas, é abraçar, é dar as mãos a pessoas que nos ajudam a caminhar, né? Eu acho que é aquela frase que não é nem um pouco clichê, ela é verdadeira. Ninguém faz nada sozinho e juntos nós somos mais fortes. Isso é muito real. Deus fez o homem para viver em comunidade. Deus fez o homem para se relacionar. E isso fica muito evidente em trabalhos e ações como essas. Então, eu quero dizer que vocês podem contar comigo, né, para estar aqui nas lives, para estar apoiando vocês. Eu acho incrível, assim, trabalhos que pensam no outro, que olham para o outro, né, que saem um pouco de si, como o meu bispo fala, que a gente seja como a caixa d'água, que a gente viva no princípio da caixa d'água. Você se esvazia para poder se encher, né? Você entrega para poder receber. E eu aprendi muito sobre isso e hoje é o meu lema de vida. Hoje eu uso o esporte é a minha plataforma que me dá voz para poder fazer isso, para poder falar para as pessoas que é possível, para poder tirar as pessoas de um cárcere de uma mente que de repente está ali falando, não, você não consegue, você não pode, você não tem, você não vai. E para romper com tudo isso e pensar diferente e a partir disso agir diferente. Assim como dizem Provérbios, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então, quando a gente pensa diferente, a gente muda totalmente o nosso externo, tudo à nossa volta, a forma como as pessoas nos veem, as nossas palavras, as nossas ações, tudo muda. Eu passei por essa Você sabe, transformação e hoje é uma alegria poder falar de transformação para as pessoas. eu escolhi ser budista, né? Mas eu estudei muitas religiões e gosto muito do assunto, eu acho fascinante. E Provérbios, você citar aí, é um livro que tem muito significado para mim. Eu gosto muito, foi um livro escrito pelo Salomão, né? 31 Salomão, versículos, 31 capítulos. versículos, versículos são Isso, os subcapítulos ali, né? isso. 31 versículos, né? E é realmente é um livro de muita sabedoria, muita. Provérbios é incrível, já que você citou, recomendo a leitura para todo mundo, porque ele é Vale muito a pena. Eu costumo e ler tem todo mês, né? Como tem 31 capítulos, então dá certinho. Eu leio um capítulo por dia, um por dia, é isso aí, enriquecedor. exatamente. Que bacana. Evelyn, muito, muito obrigado. Seja bem-vindo à nossa família. Espero que um dia você possa estar presencialmente em uma das nossas ações. Seria um prazer te Amém, quero receber. muito. E vamos combinar, vamos falar. A gente vai.
A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente divulga as nossas ações, né? E ali, se você me permite, eu vou te adicionar ali para você acompanhar o que a gente tem feito, né? E claro, havendo a oportunidade, a gente vai combinar e vamos dar um jeito de você participar com a gente, porque a sua história precisa ser contada, a sua história precisa chegar a mais ouvidos, porque a gente está vendo tempos difíceis, né? E em Demais. tempos difíceis surgem pessoas muito fortes, né? E você é um reflexo disso. Você não está só nos tempos difíceis, seu próprio tempo foi difícil no início, né? Então isso fez o quê? Fez uma mulher hoje absolutamente realizada, forte, né? E que tem aí uma vida incrível ainda pela frente e que vai ainda ter muitas e muitas conquistas e ainda vai nos dar muito orgulho, tá? Amém. Então Amém. siga firme, espero que quando possível você esteja conosco. E é isso, fica com Deus, muito obrigado e até a próxima live, gente. Obrigada, querido. Obrigada a todos que participaram. Ficam com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.